seu vizinho assim: você está preparado para receber a palavra de Deus? Amém? Glória a Deus. As crianças de 4 a 8 anos podem subir, tem uma palavra direcionada lá em cima. Os demais podem vir para cá, tome o seu lugar. Vamos meditar na palavra de Deus. Abra a sua Bíblia, Hebreus capítulo 12, versículo 2, em nome de Jesus. Hebreus, no capítulo 12, verso de número 2, amém? Você que abriu, fala assim: glória a Deus. Você que não, olha aqui para a TV e vamos caminhando. Diz o texto assim, olha: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Amém? Vamos orar. Põe a mão no seu coração, quiete a sua alma, peça ao Senhor para falar com você. Espírito Santo, eu sou simplesmente um instrumento, e sabemos que uma palavra tua muda toda a história, muda tudo em nós. Sabemos que uma só palavra pode mudar o destino de uma pessoa, pode mudar o destino nessa terra, e pode mudar o destino eterno de alguém. Então, Pai, em nome de Jesus, eu peço, fala ao nosso coração. Nós repreendemos todo espírito contrário, liberamos a mente dos seus filhos e pedimos que o teu Espírito tenha liberdade para mudar circunstâncias, mudar situações, que tenha liberdade para transformar vidas de uma forma sobrenatural. Pai, que a tua palavra flua e que eu seja um simples instrumento teu, de uma forma como nunca antes, e a cada vez mais que a sua palavra seja anunciada, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito bem, queridos, comecei no domingo passado uma série que eu creio que eu vou terminar hoje, de 2 mensagens sobre os roubadores da fé, né? Como eu falei aqui domingo passado, essa palavra meio estranha, roubadores, né? Parece melhor falar ladrões, mas existe no dicionário, e foi essa que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, não como pessoas. Ladrões a gente vincula mais a pessoas, mas nesse sentido de roubadores, são coisas que podem roubar a fé. E nós começamos a falar aqui na semana passada sobre a importância da fé. Explicamos um pouquinho, eu vou fazer uma breve introdução do que falamos, porque muitas pessoas não estavam aqui e têm a condição de continuar a entender aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração. O que acontece? Nós vemos na Bíblia vários exemplos de Jesus citando que a fé da pessoa trouxe algo a ela. Amém? Eu anotei aqui pelo menos uns 10. Olha, Lucas, não precisa ficar abrindo, eu vou só falar rápido, mas Lucas capítulo 18, 42, Jesus disse a uma mulher: Lucas 18, 42, e Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. Lucas 7, 50, ele fala à mulher, e disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Lucas 17, 19, ele fala: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Lucas 8, 48, ele também fala: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Em Marcos 5, 34 também diz, e ele disse: filha, tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Marcos 10, 52 também, Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou, e logo viu que era cego e saiu e seguiu Jesus pelo caminho. Mateus 9, 22, Jesus também, vendo a fé, falou: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, e imediatamente a mulher ficou sã. O que eu quero dizer com isso? Fica ligado aqui em mim. É que há uma importância grandíssima na questão de crer no que a Bíblia diz.
E eu expliquei na semana passada que não é só uma questão de fé, porque se você acreditar em algo errado, você vai colher frutos ruins. A Bíblia ela fala de uma maneira muito clara que o justo viverá do quê? O justo viverá do quê? Então quer dizer que os resultados da vida do justo virá da fé. Então a forma que eu creio, no que eu creio, é muito importante sobre os resultados que eu quero ter na minha vida. Se eu crer firmemente que eu sou uma pessoa derrotada, que não vou chegar a lugar nenhum, quais serão os resultados? O justo vive da fé. Então se eu creio de forma errada, eu vou colher frutos ruins. Eu dei um exemplo na semana passada, que se eu creio em algo errado, também colherei esses frutos, porque muita gente pensa que basta acreditar. Exemplo, eu creio que colocar uma ferradura na porta da minha casa, eu citei isso aqui, vai trazer alguma segurança para mim. É fé isso? É ou não é? É fé ou não? É fé. Mas essa fé vai resultar alguma coisa? Eu creio que eu posso abrir a Bíblia e deixá-la aberta no Salmo 91, lá em cima da estante da minha casa, e por esse fato dela estar aberta ali, eu acredito que Deus está guardando a minha casa. É fé isso? É fé. Mas o fato da sua Bíblia estar aberta na estante da sua casa, em cima da geladeira, ou sei lá onde, vai fazer alguma diferença? Não. Porque a própria Bíblia diz que até a mesma fé, ela vem do ouvir da palavra. Não é um fato místico de abrir algo e deixar aberto que vai fluir poder daquilo ali. Quer fazer um teste? Ah, mas eu acredito, pastor, que se eu deixar a Bíblia aberta lá em casa vai me proteger. Vamos fazer um teste. Eu vou orar. Vamos ver quem vai ser corajoso para poder enfrentar esse teste. Eu vou orar para que onde você estiver, um demônio manifeste na vida de alguém lá e você esteja sozinho com ele. Aí você faz um teste, pega a Bíblia, encosta lá na pessoa para ver se o demônio sai. Não sai, irmão. Agora, se você usar a autoridade que a palavra de Deus te dá, e em nome de Jesus mandar sair, ele sai. Amém? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não é o papel, não é o fato de ter algo, porque senão algo que é maravilhoso, que é a palavra de Deus viva para nós, vira um amuleto, e Deus não trabalha através de amuletos, nem a própria Bíblia é um amuleto. Então não é só o fato de ter fé, mas como nós lemos em Hebreus capítulo 12, verso 2, os nossos olhos têm que estar aonde? No autor e consumador da nossa fé. E a Bíblia está fazendo menção que este, que é o autor e consumador da fé, se chama Jesus. Diz o texto assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Então onde nós temos que colocar a nossa fé? Em Jesus, nada além disso. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus. Porque qualquer outro tipo de fé, a não ser em Jesus, não vai prover os frutos que você deseja ter. Às vezes você vai até ser enganado pelo diabo e aprisionado por uma fé errônea. Pode acontecer. Pode acontecer. Agora então nós entendemos que Ele é o autor, quer dizer que Ele mesmo criou a fé. E assim mesmo como Ele criou, Ele também nos deu pela sua graça, e Ele também é o consumador, quer dizer o seguinte, Ele é quem traz o resultado da fé nele. Ele é um Deus muito amoroso. Imagina comigo, vou te explicar de uma forma mais clara. Ele põe a fé em você, para que você colhe os frutos da fé que você tem nele, porque Ele é quem consuma a fé, Ele é quem traz os resultados da fé. Então não foi simplesmente o fato daquelas pessoas crerem que elas escutaram de Jesus, a tua fé te salvou. Foi o fato delas crerem em quem? Que é o consumador da fé.
e isso que fez toda a diferença. E aí eu falei na semana passada, e vou repetir rapidamente, que tudo que nós necessitamos, tanto nessa terra como para a vida eterna, está ligado à fé. João 3,16, um dos textos mais conhecidos da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, para todo aquele que nele, que tem fé. Em quem? Nele. Deus deu Jesus, para que todo aquele que crê em Jesus, não pereça, mas se salve. Então, a vida eterna está baseada em quê? No sacrifício de Jesus, pela fé do nosso coração. Romanos capítulo 10, o apóstolo Paulo fala: se você crer com o seu coração e confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, morreu e ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então a fé é condição para a salvação, arrependimento e fé. Outros textos, a Bíblia diz que pela graça sois salvos mediante a quê? A fé. Porque pela graça, Jesus veio, paga o preço pelo pecado, para que nós, pecadores, pudéssemos ser perdoados. Pela graça, somos salvos. Agora, o que me fará salvo? Crer que Ele fez isso por mim. Isso é o Evangelho. É muito mais simples do que muitas pessoas acreditam. Não é por obras para que ninguém se glorie, diz a Bíblia. Eu tenho certeza que sem Jesus, eu podia ser pastor, ser o que for, eu iria para o inferno da mesma forma. Eu só vou para o céu porque Ele morreu por mim e eu creio no sacrifício dele. Alguém que era santo, perfeito, sem pecado, morreu na cruz e pagou o meu pecado, e eu creio nisso. Pela sua graça, nós somos salvos mediante a fé que temos nele. Por isso Ele nos chama a viver uma vida de fé. E não só isso, a Bíblia dá e faz menção também, em Mateus capítulo 21, verso 21 e 22, fala assim, Jesus porém respondendo disse-lhes: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis com que esta figueira, com que foi feito a esta figueira, mas até a este monte disserdes: erga-te e precipita-te ao mar, assim será feito. E tudo, diga comigo, tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Então tudo que nós precisamos para viver bem nessa terra e ainda herdar o céu, que é a eternidade, é fé. Jesus agora está dizendo, os discípulos estavam indagando a Jesus: como é que pode, Senhor? A Bíblia diz que Jesus estava com fome, e ele vê uma figueira e procura frutos nela e não acha, e ele libera uma palavra sobre aquela figueira, e no outro dia os discípulos passam ali, e eles veem que a figueira estava seca, e eles ficaram: uau, como isso pode acontecer? E aí Jesus cita isso, fala: olha, se vocês tiverem fé, não vai acontecer somente o que aconteceu com essa figueira, não, se vocês liberarem uma palavra, mas se vocês disserem até um monte: sai daí, lança-te no mar, ele vai fazer, ele vai sair e vai se lançar lá. Deus está à procura de homens e mulheres cheias de fé em Jesus, porque o desejo dele é manifestar o sobrenatural na nossa vida. Mas a gente tem andado, sabe como? Cabisbaixo, entristecido. Deus não me ama, Deus não me quer. Não é pelo fato de que Deus não quer fazer, é pelo fato de que nós não cremos. Eu falei aqui na semana passada, a primeira coisa que tem roubado a fé. Irmão Carlos, pode deixar, você trazer agora, não, tem muita água aqui, daqui a pouquinho você traz. Louva a Deus pela vida desse homem. Mandaram trazer esse mesmo, irmão Carlos? Se mandaram, você obedece. Ah, não, é para o Fabiano, aí ó, pensei que era para mim, é para ele, ó. Vai trazer. Vamos dar um aplauso para o irmão Carlos, vamos lá. Nós temos uma diaconia perfeita nessa igreja. Então olha só, queridos, perdi até o que eu ia falar. Irmão Carlos, você é uma benção. Deus nos chamou para viver uma vida de fé, porque Ele tem desejo em abençoar os seus filhos. Mas a Bíblia fala que aqueles que se aproximam de Deus, fala assim com o seu vizinho: você tem se aproximado de Deus, meu irmão?
Aqueles que se aproximam de Deus precisam de crer que Ele existe. Primeira coisa que Ele existe. Mas em segundo lugar fala assim, e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Sabe o que quer dizer isso? A Bíblia está dizendo que é necessário que nós primeiro creiamos que Ele existe, e para vivermos os milagres dEle, precisamos crer que Ele quer nos abençoar, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Galardoador é recompensador daqueles que o buscam. Então Deus está falando assim, olha, eu quero abençoar vocês, mas enquanto vocês não acreditarem, não dá. E aí entra a questão dos roubadores da fé, que eu ia falar. A Bíblia fala que uma das primeiras coisas que tem roubado a fé das pessoas nesses dias é a preocupação, a ansiedade. Aí eu dei uma aula sobre isso na semana passada, muito básica, mas depois, se você puder ver no YouTube, que eu não vou conseguir repetir, lá no YouTube Família Viva Roma tem lá a primeira parte dessa mensagem, roubadores da fé. Porque existem ansiedades naturais, ansiedades patológicas, né, e a preocupação exacerbada por questões, por não confiar em Deus. Você vai ver lá e vai aprender sobre isso. Mas é uma das coisas que tem roubado a fé. E eu quero fazer mais uma vez menção, se você tem passado por uma ansiedade incontrolada, algo que tem afligido o seu coração, procure tratamento, procure aconselhamento pastoral, vá num psicólogo, num psiquiatra se necessário, porque a ansiedade patológica rouba a fé, traz uma condenação absurda. As pessoas ansiosas pensam que Deus não a ama, que Deus não a responde, é uma série de questões que acontecem. Então procure ajuda. Agora, em segundo lugar também, uma coisa que faz com que a gente perca a fé é o sentir-se indigno, a condenação, né? Esse texto eu vou ler rapidamente, Romanos capítulo 5, verso 1 e 2, abra comigo aí por favor. Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos, se você está com Jesus, se você tem uma aliança verdadeira com Jesus, o seu relacionamento com Deus, ou o status do seu relacionamento com Ele, é você estar em paz com Ele, porque pela fé nós fomos justificados. E quando fomos justificados, não quer dizer que Ele falou assim, olha, eu entendo o seu ato pecaminoso, e eu vou te dar uma justificativa por ele. Não, significa que Ele nos tornou justo pela própria justiça dEle. Está me entendendo? Nós continuamos às vezes falhando, mas diante de Deus, pelo sacrifício de Jesus, nós somos justificados. E muitas pessoas não conseguem pedir nada a Deus, sabe por quê? Porque quando vão pedir, se acham indignas, não merecedoras. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, sabe quando você vai ser merecedor? Se depender de você, nunca. Mas se depender da obra e do sacrifício do Calvário, você pode fechar os seus olhos agora e pedir, porque através disso você se torna merecedor. Nós somos justificados pela fé, mas para isso eu preciso estar em Jesus. Sem Jesus, João capítulo 3, verso 17, fala que nós não seremos condenados não, que as pessoas não serão condenadas não, que elas já estão, tá? Elas já estão condenadas. Aquele que crê será? Aquele que não crê, a Bíblia diz, já está condenado. Isso é muito forte. O já está condenado quer dizer que está caminhando nessa terra, mas só esperando o dia da morte chegar para ir direto para o inferno. É isso que a Bíblia está dizendo. Porque não creu no Filho unigênito de Deus. É o que está escrito. Então, pela fé, nós somos justificados pela graça de Deus. Agora, o que eu quero pegar essa noite, isso aí tudo eu peguei na semana passada, mas uma outra coisa também que rouba a nossa fé é o desânimo. Fala comigo, desânimo. Sabe por quê, queridos? A nossa geração é a geração mais impaciente que já houve nessa história de vida do ser humano. E isso tem mudado de uma maneira tão drástica. Vou te provar com uma coisa fácil. Antes,
nós gastávamos aí meia hora vendo um vídeo no celular, algo no YouTube. Hoje, se um Reels, né, um vídeo do Instagram, passa de 10, 15 segundos, as pessoas já estão passando. Não é verdade? É verdade. Eu vejo isso nas postagens da igreja. Eu falo com os irmãos da mídia, a gente tem que fazer, eu quero que as mensagens de Jesus cheguem até as pessoas, e deixa eu falar, aproveitar o momento, os irmãos ficam aqui tirando foto, filmando, é para que a mensagem de Jesus chegue a pessoas que não estão dentro da igreja, amém? Então não julgue o trabalho dos irmãos não, por favor. Então, quando a gente faz um vídeo de uma mensagem hoje, eu falo com eles, vocês precisam pegar algo que eu falo que é muito importante, mas que é muito curto, porque as pessoas não têm paciência para ouvir. E aí a gente vê claramente, um vídeo de 3 minutos, às vezes tem 300 visualizações. Um vídeo de 1 minutinho, de 50 segundos, 1000 e tantas visualizações. As pessoas não têm mais paciência. As pessoas querem tudo rápido, né? A geração fast food, a gente quer que a coisa aconteça rápida, micro-ondas. Mas nem tudo é assim. Diante de Deus, nem tudo é tão rápido assim. Diante de Deus, nem tudo acontece de um dia para o outro. Sabe, olha o que está escrito, Lucas capítulo 11, versículo 5. Vamos acompanhar o texto. Diz assim: disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, esse texto é um dos textos que eu mais amo da Bíblia, qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, verso 6, pois o meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu não tenho nada a que oferecer. Pode seguir. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para tos dar. Verso 8: digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação. E olha que interessante como termina dizendo: e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Irmão, pensa numa pessoa chata para ler a Bíblia, sou eu. Jesus fala sobre essa parábola, e ele começa dizendo o seguinte: qual de vocês tem um amigo, tendo um amigo que vá à meia-noite na sua casa pedir o quê? Pão. E se o dono da casa, que é amigo dele, não se levanta, mesmo que ele não se levante por ser amigo, mas porque aquele cara é chato, importuno, ele se levantará, ele dará pão? É isso que o texto diz? O texto diz que ele se levantará, ele dará tudo que ele necessite. Esse texto está falando de Deus e nós. Sabe o que acontece? Infelizmente, nós começamos crendo, mas a gente pede uma vez, a gente pede 2, a gente pede 3, e a coisa não acontece, a gente para de pedir, a gente desiste, e aí não recebe. Deus ama fazer com que os nossos músculos da fé se fortaleçam, porque fé para receber coisa pequena é pouca coisa, mas fé para coisas maiores precisa de mais fé. E aí Deus faz questão de não responder para treinar a nossa fé, não para que a gente desista. É como se fosse um exercício. Você tem que ir à academia, quem vai à academia sabe, ele repete o mesmo exercício todo dia por um tempo, até que ele passe de nível, já tonificou aquela parte do músculo e vai para outra. Não é assim? Eu sei que hoje tem vários métodos de treino e tal. Se você quiser, conversa com a Cris aí, que sabe de educação física. Eu não sei. Agora, e assim também Deus. A Bíblia diz que
mesmo que alguém seja amigo dele, bate a porta meia-noite, isso quer dizer, durante a noite, é durante um tempo escuro, um tempo difícil. Quando a Bíblia faz menção à noite, é sempre períodos de trevas, períodos complicados na vida dos seres humanos. Aí está dizendo assim, você pode estar passando por um período difícil, à meia-noite. Lembra, o choro pode durar porque faz menção a um tempo difícil. Então mesmo que você esteja num tempo difícil, e você vá até Deus e toque lá a porta, Pai, eu preciso de pão, e Ele te responda lá de dentro assim, olha, eu já tomei banho, estou deitado na minha cama, não vou me levantar. Só que a Bíblia faz menção que esse homem não para, ele continua, amigo, por favor, eu preciso de pão. Amigo, não é possível que você vai me deixar passar essa vergonha, chegou um amigo lá em casa, eu não tenho nada para oferecer. E para os judeus isso era tremenda vergonha, porque eles são muito hospitaleiros. Você lembra de quando Jesus mandou preparar a ceia? Ele fala com os discípulos assim, vão até na cidade, chegando lá você vai encontrar um homem com um jarro de água, chega até ele e fala assim, olha, o mestre mandou vir aqui, porque nos convém ceiar lá na sua casa hoje. E eles recebiam. É lógico que ali já tinha todo um plano de Deus, Deus já tinha revelado, Jesus já sabia quem era a pessoa, mas os judeus são assim, e a Bíblia fala que por mais que aquele homem era amigo, ele não se levantou, e o outro por ser amigo também não recebeu, mas ele recebeu por um simples motivo, chatice, determinação. Ele bateu, o amigo não abriu, ele bateu de novo, o amigo não abriu, ele bateu de novo, o amigo não abriu. Aí eu vejo a cena que o amigo vira e fala, cara, mas você é chato pra caramba, pede logo, o que você quer? Pão, é refrigerante, é Coca-Cola, o que mais você quer? É mortadela para colocar lá, um pãozinho com mortadela e Coca-Cola é bom demais, né? Então é isso que você quer? Toma, meu filho, vai embora, pelo amor de Deus, quero dormir. Você está me entendendo? A gente é chato. Fala com o seu vizinho assim, meu vizinho, você é chato para tanta coisa. Então seja chato para pedir para Deus. Fala assim com ele, seja chato para ousar em fé. Bateu, o amigo não abriu a porta, continue batendo. Bateu, os céus não respondeu, continue batendo. Chega lá e fala, olha pai, sou eu de novo. Agora se o que você estiver pedindo é justo e santo, e de acordo com a palavra de Deus, porque se não for, não perca tempo. Não perca tempo, porque Ele não vai responder. Ele não vai deixar a sua santidade para responder pedidos de oração equivocados. Por isso que o próprio Jesus disse, vocês pedem e não recebem, porque pedem mal. Agora, se tem base bíblica, se está de acordo com a palavra de Deus, se é para a glória do nome do Senhor, se é para o bem da sua família, se é para o bem da sua vida, se é um sonho que você queria realizar, bate até que a porta se abre, até que Jesus fale assim, mas esse meu filho é chato mesmo, vou ter que levantar para atendê-lo. É lógico que ele não vai falar isso, mas é só uma questão para que você entenda. Jesus explicando que Ele ama atender pessoas que continuam crendo, não importa o tempo, e continuam batendo na porta, não importa o que está acontecendo. Servos que tocam a porta, tocam a porta, tocam a porta, tocam a porta, e não esmorecem porque a porta não se abriu. Olhe nos olhos da pessoa que está no seu lado, fala assim, olha, pode ser que a porta ainda não se abriu. Agora fala assim, se você desistir, a desistência vai abri-la? Vai? Não vai. Então meu filho, continue tocando a porta. Faça como eu faço de vez em quando. Ei pai, dou um sorriso assim, você fala, ó, sou eu de novo. Sabe, aquela bênção ainda não chegou, sabe, aquilo que eu preciso ainda não chegou. Não deixe o desânimo roubar a sua fé. Não desista de crer. O nosso Deus faz coisas que a gente nem imagina, coisas que a gente nem imagina. Ele é poderoso, a Bíblia diz, e é um dos textos que eu amo também, o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Você vai desistir?
Pastor, mas já tem 10 anos que eu estou orando e a promessa ainda não se cumpriu. É mesmo? Eu tenho promessas na minha vida que foram feitas há 20 anos atrás e ainda não se cumpriram, mas eu creio que elas vão se cumprir, e eu não vou morrer enquanto elas não se cumprirem. Está me entendendo ou não? Então o desânimo e a desistência façam que muitos desistam. Nossa, a hora está passando tão devagar hoje, aleluia. Agora tem uma outra coisa que rouba também a nossa fé, é o querer de forma errada. Olha só o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Efésios 2, versículo 8 e 9. Olha o que diz: não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais, eu li 9 e 10, né? Perdão, é 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Eu já citei esse texto. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Deixa eu dizer uma coisa, até a própria salvação, que é a bênção mais importante da nossa vida, ela não vem através de obras, é através da fé. Eu sou salvo porque eu sou um pastor? Não. Eu sou salvo porque eu jejuo? Não. Eu sou salvo porque eu dou coisas às pessoas necessitadas? Não. É pela graça de Jesus. É isso que está escrito: pela graça sois salvos. Amém? Agora abre comigo em Juízes. Esse texto eu acho tão legal. Juízes no capítulo 7. Juízes 7, versículo 2. Olha o que diz: disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Israel estava diante de uma guerra que enfrentariam milhares de midianitas, muitos e muitos, e ele tinha um exército, e a palavra de Deus diz que Deus chega para ele, no verso 2, como eu li, e fala assim: olha, e disse Deus a Gideão, já li, vou ler de novo: é demais o povo que está contigo para entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Verso 3: apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte, retire-se da região montanhosa de Gileade. E então voltaram do povo 22 mil e 10 mil ficaram. Olha só, eles tinham 32 mil soldados. Aí Deus fala no verso 2, olha só: é muita gente para eu dar a vitória para vocês. Gente, é uma coisa tão ilógica a nosso ver, porque olha só, quanto mais soldados, mais chance de ganhar. Amém? Eles estavam enfrentando milhares de inimigos, mas eram muitos. Quantos mais soldados, melhor seria. E aí Deus fala com ele assim: olha só, com esse montão aí eu não vou dar vitória. E aí a Bíblia está dizendo então que 22 mil voltaram porque eram medrosos. Ficou 10 mil. Pô, 10 mil ainda é bastante gente, não é verdade? Tá bom. Verso 4 fala assim: disse mais o Senhor a Gideão. Imagina a situação de Gideão nesse momento, indo para uma guerra. Aí o general fala: ó, libera lá os medrosos. Aí tá, 22 mil, tchau.
ficou 10.000 homens. E aí vem o general da guerra e disse assim, disse o Senhor mais a Gideão, verso 4, ainda há povo demais, faze-os descer as águas e ali os provarei, aquele de quem eu disser, este irá contigo, esse irá contigo, esse contigo irá, porém todo aquele que eu disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas, e então o Senhor lhe disse, todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam a água, levando a mão na boca, 300 homens. Deus falou com ele, leva esse povo lá no rio, aí falou, aquele pessoal que lamber a água como um cão, ou se ajoelhar desapercebido para beber, manda embora. E aí, meu irmão, 9.700 faz isso, só bebe água do jeito que Deus queria, 300, imagina Gideão, e se fosse você lá? Aí olha só, verso 7, aí entra um negócio poderoso. Então disse o Senhor a Gideão, com esses 300 homens, que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Aí diz o texto assim, verso 8, tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas, e Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um a sua tenda, porém os 300 homens, fala comigo, 300, reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele no vale. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse, levanta-te e desce contra o arraial, porque o entregarei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, desce tu com o teu moço pura ao arraial, e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerá contra o arraial. Então desceu ele com o seu moço pura até a vanguarda do arraial, e os midianitas, os amalequitas e todos os povos do oriente cobriam o vale como gafanhotos e multidão, inumerável, como a areia da praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro, e disse, tive um sonho, eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas, e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo, e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse, não é isso outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas de todo este arraial. Meu irmão, olha o que Deus fez. Os inimigos eram como a areia da praia. E aí Deus fala a Gideão, você tem 32.000 homens, manda embora um monte, porque eu não vou dar vitória para você com esse monte de gente, fica só 300. E aí Gideão estava como? Preocupado, óbvio. E olha o Deus de amor que a gente tem. Aí Deus fala assim, olha, faz o seguinte, pega o seu servo aí, e dá uma ida lá no arraial deles, escondido. E ele chega lá, já Deus tinha dado um sonho na noite passada para o camarada. Olha só o agir de Deus. E eles escutam os inimigos falando, um pão de cevada veio, bateu na tenda do comandante. Eu não sei se você compreende a Bíblia, mas preste atenção numa coisa. O que bateu na tenda do comandante? Um pão, fala comigo, um pão. Agora olha nos olhos do seu vizinho e fala assim com ele, quem é o Senhor da sua vida mesmo? Fala assim com ele, você está temendo os inimigos? Está com medo da multidão dos midianitas? Fala assim com ele, quem é o Senhor da sua vida mesmo? Se você não sabe, o Senhor da sua vida é o pão vivo que desceu do céu. Deus mostra aos inimigos que um pão
havia derrubado a tenda do comandante. E fala assim: eles mesmo, meu irmão, sacode o seu vizinho que parece que ele está dormindo. Fala assim com o seu vizinho: você não está entendendo o que Deus quer falar com você. Preste bem atenção. Sabe quem vai proclamar a sua vitória? O próprio inimigo. Aquele inimigo que estava te afrontando, aquele inimigo que parecia não ter como ser vencido, aquele inimigo que estava afrontando a sua família, ele mesmo vai dizer: a vitória vai ser do João, da Maria, do José, do Rafael, a vitória vai ser de Gideão. Deus está com ele. O próprio inimigo declara que a vitória já era de Israel, já era de Gideão. Uau! Não sei se você se empolga, mas eu me empolgo, porque meu Deus é lindo. Verso 16 fala assim: então vamos ler. Depois que Deus mostra a ele, para consolar o coração de Gideão, que os próprios inimigos estavam dizendo: olha, a gente está aflito, né? Lembre-se daquele texto: por um caminho o seu inimigo virá, mas por 7 caminhos ele fugirá de ti. Adereças uma mesa na presença dos meus inimigos. Lembra da Bíblia, irmão? E aí verso 15 fala assim: tendo ouvido Gideão contar este sonho, o seu significado, adorou e tornou ao Israel de Deus e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias, 3 de 100, e deu-lhes a cada um as suas mãos, fala comigo, trombetas, cântaros vazios, com tochas neles, amém, e disse-lhe: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando às imediações do arraial, como eu fizer, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta, e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa trombeta, a vossa, ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e por Gideão. E chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às mediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocadas as guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros, e seguraram na mão esquerda a tocha e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial. Fala assim: cada um permaneceu no seu lugar, amém. E diz assim: olha, e cada um permaneceu no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo a Zezerá, até Bet-sita, até o limite de Abel-Meolá, acima de Tabete. Então os homens de arraial, de Naphtali, de Azé e de todo Manassés foram convocados, perseguiram os midianitas. E Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei de encontro aos midianitas e impedi-lhes a passagem pelas águas do Jordão até Bet-bará. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, cortaram-lhes a passagem pelo Jordão até Bet-bará, e prenderam os 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na penha de Oreb, e Zeeb mataram no lagar de Zeeb, e perseguiram os midianitas, e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeeb a Gideão, além de Jordão. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não precisa do que você tem para te dar vitória, senão da sua fé. Não é pela sua força, não é pelo seu conhecimento, não é pelo que você pode, não é pela quantidade de soldado que está com você.
Creia no Deus que você serve, meu irmão. Não é nem pela sua capacidade, ou pode ser sim, pela sua capacidade, a capacidade de crer nele. Isso vai mudar. 300 homens, eles precisaram fazer alguma coisa? Que guerra difícil para vencer, né? Toca a trombeta, quebra o cântaro e acende uma chama, e o próprio Deus desce no meio do arraial e faz a espada de um se voltar contra outro e dá a vitória a Israel. Queridos, não queira fazer da forma errada. Não pense que é por suas forças e pelo seu esforço. Agora, preste atenção aqui em mim. Não quer dizer que você não tem que fazer nada. Não. Tudo que vier à sua mão, faça conforme as suas forças. É o que a Bíblia diz. Então nós temos que fazer tudo como se tudo dependesse só de nós. Eu quero que o meu casamento melhore, eu quero que o meu trabalho melhore, eu quero que as minhas finanças melhore. Faça tudo como se nada dependesse de Deus. Dê o seu melhor, faça com excelência, seja o melhor homem, a melhor esposa, o melhor pai, o melhor empregado. Faça a sua parte. Agora o resto que você não pode fazer e não pode mudar, Ele com certeza mudará e fará. Mas entenda que não é pelas suas forças. Tentar vencer guerra na força do braço dá ruim. 5 minutos de oração vale mais que horas de discussão. Está me entendendo? Agora, por último, para a gente fechar, sabe o que também rouba muito a nossa fé? Circunstâncias que são totalmente contraditórias ou contrárias à promessa que nós temos. Exemplo: Deus tem um chamado para mim para tal área, e quando Deus libera aquele chamado, parece que o mundo vira de cabeça para baixo. Na minha vida aconteceu isso. Eu recebi uma palavra profética que seria bispo na região que eu estava na época, como superintendente. Quando eu recebi aquela promessa, irmão, a minha vida virou de cabeça para baixo. Eu perdi tudo, porque não era para aquele tempo. Eu pensava que era para aquele tempo. E uma das coisas que roubam a nossa fé é olhar para as circunstâncias e não para o Deus que realiza e tem o prazer de realizar aquilo que Ele prometeu. Deus prometeu prosperidade, mas eu estou passando por luta financeira. Continue acreditando, para de olhar para a circunstância. Está me entendendo? Deus fez uma promessa para mim, em vez de eu começar a viver coisas grandes, eu comecei a enfrentar prova. É lógico que vai ser assim. Continue crendo. Pare de olhar para as circunstâncias e põe os olhos no seu Deus. Porque diante de grandes promessas surgirão grandes desafios. E você não é um daqueles covardes que voltaram para casa. Você é um dos 300 que continuaram a crer, mesmo sendo poucos. Então, mesmo que a circunstância seja adversa, pastor, mas eu creio que Deus vai fazer algo com meu filho, mas eu só vejo meu filho piorando. Pastor, eu creio que Deus vai me curar, mas a minha saúde só piora. Pastor, eu creio que o meu casamento mudar, mas as coisas só pioram. Pastor, eu comecei a fazer a obra de Deus e as coisas só estão piorando, em vez de melhorar. Pastor, eu aceitei a Jesus, pensei que tudo ia mudar e a coisa piorou. Acontece. Mas se você continuar crendo, sabe o que vai acontecer? Fique de pé, por favor. Meu irmão, eu não sei se você se empolga com uma palavra dessa, mas eu me empolgo tanto. Você está pegando isso? Isso pode mudar a sua vida, meu irmão. Desperte. Preste atenção numa coisa. Olhe a promessa.
Fixe os olhos na promessa. Em nenhum momento olhe as circunstâncias adversas. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Ele falou, Ele vai cumprir, mas os olhos têm que estar na promessa, não na circunstância adversa. Olhar as circunstâncias adversas vai te fazer parar de crer. Põe os seus olhos na promessa. Põe os seus olhos na promessa. Ponha os seus olhos na promessa. Queridos, Romanos no capítulo 8, verso 18 fala assim, guarde esse texto no seu coração: porque para mim tenho por certo que as aflições do presente momento não se comparam com a glória que há de ser revelada. Pastor, há uma promessa, mas há tantas contradições, eu estou tão aflito, a luta está tão forte. Deixa eu dizer uma coisa a você: não se importe com as circunstâncias, porque as provações do presente momento não se comparam com a glória que há de vir. Agora está em você. Se você ficar preso às circunstâncias, a glória nunca virá. Se você ficar olhando para o problema, a glória nunca virá. Ergue os seus olhos para o monte e olhe para o Senhor. Olhe para onde vem o seu socorro, porque o seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Mas pastor, tudo está contrário à promessa. Continue crendo, não desista. Faça a sua parte e continue crendo. Faça a sua parte e continue crendo. Mas está muito ruim. E se estiver muito ruim? Vou desistir? Vou parar? Vou ler uma coisa para você. Romanos capítulo 8, verso 28 diz assim: e sabemos que todas as coisas, diga comigo, todas as coisas, amém, diz assim, olha, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pense assim: não é por acaso. Eu estou passando por uma provação, pode ser por causa de um erro meu, ou pode ser por causa de algo que aconteceu, eu estou passando por ela, mas a minha Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o meu bem, porque eu amo a Deus e fui chamado segundo o seu propósito. Se você ama a Deus e foi chamado segundo o propósito dele, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Mesmo que hoje você não esteja enxergando isso, tem coisas que a gente passa na vida que a gente fala assim: meu Deus, não é possível, parecia que estava melhorando e aí piora, parecia que estava acontecendo e não acontece. Descanse, espere, creia, não deixe a sua fé ser roubada. A Bíblia diz que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele vai fazer. Faça a sua parte. Faça a sua parte. E deixe que o resto Ele faça. E creia, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Põe a mão no seu coração. Eu não sei o que é que tem roubado a sua fé. Se é condenação, se são as preocupações, a ansiedade, se é porque você tem tentado com a sua força, pensando que pela sua capacidade você vai conseguir, ou se é porque as circunstâncias estão tão contraditórias à promessa, que você fala: não é possível, meu Deus, não é possível, mas está tão contrário às circunstâncias. Se eu tenho uma promessa, mas as circunstâncias parecem que me dizem o contrário. Não acredite no que as circunstâncias dizem,
Acredite no Deus que te chamou e prometeu. Feche os seus olhos. Peça ao Senhor. Vem mais uma vez, Senhor. Vem mais uma vez, Senhor. Peça a Ele. Venha sobre os seus filhos, renove a fé deles, renove a fé deles, renove a fé dos teus filhos, renove a fé das tuas filhas, para que eles experimentem o sobrenatural. Pela sua vida, vem os presbíteros com a pastora aqui na frente, por favor.